Dentre todas as casas nobres de Westeros, poucas carregam tanto orgulho e temor quanto a casa Lannister. Seus salões brilham como ouro. Suas palavras ecoam como promessas ou ameaças. Ouça-me rugir. É o lema oficial. Talvez você conheça melhor o sussurro que circula pelas tavernas e castelos. Um Lannister sempre paga suas dívidas. Neste vídeo, vamos explorar a linhagem, os segredos, os triunfos e as quedas de uma das famílias mais influentes dos Sete Reinos. Uma história de riqueza, orgulho, intrigas e poder. Contada em um tom calmo, envolvente e ideal para te acompanhar enquanto descansa, você está no narrador de histórias, onde reinos caem, tronos se disputam e tudo é narrado com leveza, profundidade e um toque de mistério. Então, aproveite este momento para se acomodar, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe sua casa favorita nos comentários. Agora respire fundo e venha comigo descobrir os segredos dourados da casa Lannister, onde o ouro brilha, mas as sombras são profundas. O berço do leão. No vasto e tumultuado tapeçar de Westeros, poucas casas despertam tanto temor e admiração quanto a dos Lannister de Rochedo Castelli. Seu nome, sussurrado com reverência e cautela, ecoa através dos Sete Reinos, carregado com a promessa de uma grandiosidade inigualável e, por vezes, de uma impiedade fria e calculista. São uma dinastia forjada em ouro e ambição, cujo poder se irradia por todo o continente, influenciando reis, lordes e plebeus de igual forma. Riquezas que não se medem apenas em ouro reluzente, mas na capacidade quase ilimitada de moldar destinos e ditar o próprio fluxo da história. Uma astúcia política que se tece nas sombras dos conselhos, em alianças forjadas com maestria e em rivalidades implacáveis que podem desmantelar impérios. E uma crueldade calculista, não por mero capricho sádico, mas como uma ferramenta afiada, empregada com uma precisão gélida para proteger seus interesses, consolidar sua posição e esmagar qualquer oposição que ouse desafiar sua supremacia. Este tripé, riqueza, astúcia e implacabilidade, é o alicerce sobre o qual se ergue o colossal poder Lannister, o leão dourado, rampante em um campo carmesim. Não é apenas um brasão, é uma declaração ostensiva de realeza, força e a ferocidade inata de uma linhagem que se vê e se impõe no topo da cadeia alimentar de Westeros. E o brado oficial, ouça meu rugido, não é um mero grito de guerra em campos de batalha, mas um aviso retumbante, um lembrete onipresente de que o poder Lannister se manifesta com estrondo e indomabilidade, impossível de ser ignorado ou subestimado, mas é no sussurro, no lema não oficial que se espalhou por cada canto de Westeros, que a verdadeira alma e a essência implacável desta dinastia se revelam em sua plenitude. Um Lannister sempre paga suas dívidas, mais do que uma simples máxima financeira. Esta frase encapsula a profunda e inquebrável reputação de honrar cada compromisso, seja ele um empréstimo colossal concedido a um rei em apuros, uma dívida de gratidão a um aliado leal ou a garantia de apoio em tempos de guerra. Eles são os banqueiros de Westeros, cuja palavra vale mais que qualquer contrato. Contudo, a mesma moeda possui uma face mais sombria, um lado que inspira temor e cautela a todos. Um Lannister sempre paga suas dívidas. Também é um presságio, um aviso velado de que nenhuma ofensa será esquecida. Nenhuma afronta deixará de ser retribuída com a mesma intensidade ou em uma medida ainda mais devastadora. E é de que a vingança virá, inexorável e impiedosa, muitas vezes na forma de ruína total para aqueles que ousam desafiar seu domínio. Assim, a casa edifica sua fama não apenas sobre montanhas de ouro, mas sobre a fundação inabalável de sua palavra e a certeza pétrea de que seu legado, seja em generosidade ou em retaliação avassaladora, jamais será esquecido por Westeros. Eles são o ouro que sustenta e a lâmina que corta, a força motriz por trás de incontáveis eventos que viriam a redefinir o destino de um continente. A casa Lannister, um nome que ecoa poder e temor por Westeros, teve suas raízes e identidade forjadas nas profundezas de sua ancestral fortaleza Rochedo Castelli.
Este colosso de pedra, maravilha natural e arquitetônica, incrustada nas terras ocidentais, não é apenas um bastião de defesa, mas o berço da lenda que define a astúcia Lannister desde seus primórdios, na longínqua Era dos Heróis. A imponente fortaleza pertencia à antiga casa Casterly. Foi então que surgiu Lan, o Esperto, uma figura lendária e astuta. Este trapaceiro de mente afiada e carisma inegável não conquistou o rochedo Casterly pela força das armas, mas pela inteligência. A lenda narra como ele ludibriou a casa Casterly através de truques e ilusões, persuadindo-os a abandonar sua fortaleza sem derramamento de sangue. Essa tomada sem batalha, uma vitória da astúcia sobre a força, estabeleceu o precedente para a inteligência e a ambição, inabalável que se tornariam marcas distintivas da casa Lannister, Haseido, Casterly, Ergusei, como testemunha silenciosa dessa fundação. Não é uma fortaleza construída, mas uma montanha esculpida pela natureza e aprimorada pela engenhosidade humana em um labirinto de defesas. Suas torres projetam-se centenas de metros acima do mar, e suas muralhas se fundem com a rocha, conferindo-lhe uma mítica inexpugnabilidade. Dentro de suas entranhas de pedra, desdobra-se um complexo de salões grandiosos, galerias serpentinas, passagens secretas e câmaras de tesouro. Tudo escavado diretamente na pedra viva. A verdadeira essência da lenda e do poder Lannister reside, ainda mais fundo, nas veias douradas sob as fundações do rochedo. As minas de ouro e prata mais ricas dos 7 reinos são o coração pulsante da supremacia Lannister. Esta localização estratégica, com vista para o movimentado porto de Lannisporto, a segunda maior cidade de Westeros, garantiu não apenas um fluxo constante de metais preciosos e o controle férreo sobre rotas comerciais vitais, marítimas e terrestres. O domínio sobre estas riquezas e o comércio fez dos Lannister os banqueiros inquestionáveis de Westeros, credores de reis, lordes e da patrulha da noite. Esse controle financeiro, nascido das profundezas de Rochedo Casterly, concedeu-lhes uma influência política e militar sem precedentes na história de Westeros. Não é uma mera edificação, mas uma imponente montanha, esculpida pela natureza e pela ambição humana, erguendo-se majestosa nas terras ocidentais. Roseto Casterly transcende a definição de fortaleza. É uma declaração pétrea do poder Lannister, um testemunho silencioso de sua riqueza inigualável e de sua posição inabalável em Westeros. Suas torres pontiagudas rasgam o céu a centenas de metros de altura, dominando a paisagem com uma presença que é ao mesmo tempo bela e intimidadora. Suas fundações mergulhando nas profundezas do mar. As muralhas, maciças e indestrutíveis, não foram construídas, mas parecem ter emergido da própria rocha, uma extensão orgânica da montanha, tornando-a, sem sombra de dúvida, uma das estruturas mais inexpugnáveis de todo o continente. Que se esconde em seu interior é um complexo labirinto de grandiosidade e segredos, talhado com maestria na pedra viva. Salões monumentais se abrem em vastos espaços, onde ecos de séculos de poder e conspiração parecem reverberar. Galerias serpentinas se contorcem e se interligam, revelando a cada curva novas perspectivas da arquitetura interna, enquanto passagens secretas, enrenosamente ocultas, testemunham a astúcia e a paranoia que permeiam a vida da nobre casa. Mais profundamente, jazem as câmaras de tesouro, guardiãs do brilho ofuscante de incontáveis fortunas, o coração financeiro de todo um reino. Cada corredor, cada sala, cada pilar é um lembrete constante da riqueza acumulada, do domínio obtido não apenas pela força das armas, mas pelo fulgor do ouro. Mas a verdadeira essência da lenda e do poder Lannister reside não acima do solo, mas nas entranhas da terra que sustenta Rochedo Casterly. Abaixo de suas fundações imponentes, estendem-se as minas de ouro e prata mais ricas e produtivas de todos os 7 reinos. São dessas veias profundas e reluzentes que emana o fluxo inesgotável de metal precioso, a verdadeira seiva que alimenta a lenda dos Lannister e consolida sua supremacia. A posse destas minas, de valor incalculável, transformou-os nos credores mais poderosos de Westeros, capazes de financiar guerras, sustentar reinos e até mesmo emprestar à coroa. A localização estratégica de Rochedo Casterly é um capítulo à parte em sua história de domínio, elevando-se sobre o movimentado porto de Lannisporto, a segunda maior cidade de Westeros. A fortaleza não apenas
desfruta de uma vista privilegiada, mas exerce controle absoluto sobre as rotas comerciais marítimas e terrestres. Constanta, ir e vir de navios e mercadorias pelo porto, sob o olhar vigilante do Leão Dourado, assegura um fluxo contínuo de riquezas e influência. Esta simbiose entre a fortaleza inexpugnável, as minas de ouro inesgotáveis e o controle do comércio marítimo consolidou a supremacia econômica da Casa Lannister, forjando uma dinastia cujo poder não se mediu apenas em espadas, mas em moedas de ouro, abaixo das imponentes fundações de Rocher do Casterly, onde a montanha se encontra com os segredos mais profundos da terra. Estendem-se as veias douradas da Casa Lannister, as minas de ouro e prata mais ricas e produtivas de todos os 7 reinos. Não são meras galerias escavadas na rocha. Snow, o coração pulsante da supremacia Lannister, a forja de sua lenda e o alicerce de seu inigualável poder. Por séculos, estas profundezas abissais têm vomitado uma torrente incessante de metais preciosos, um fluxo que transformou uma casa nobre em uma dinastia de opulência incalculável. Cada grama de ouro e cada peça de prata, extraída dessas entranhas rochosas, não era apenas riqueza material, era influência, era poder de barganha, era a garantia de que um Lannister sempre paga suas dívidas, e mais importantemente, que todos os outros lhes deviam. Essas minas, labirintos subterrâneos, onde o suor e a ambição se encontravam, com a fortuna geológica, permitiram aos Lannister transcender o papel de meros senhores feudais. Eles se tornaram os grandes banqueiros de Westeros, os credores inquestionáveis de reis que governavam de longe, de lordes que aspiravam a novas terras ou de até mesmo da patrulha da noite, cujas vigílias gélidas dependiam do ouro que emanava de Casterly. A estratégica localização de Rocher do Casterly, com sua visão dominante sobre o porto fervilhante de Lannisport, a segunda maior cidade de Westeros, potencializou ainda mais o valor dessas riquezas. O ouro extraído das profundezas era transportado diretamente para o porto, de onde se escoava para todos os cantos do mundo conhecido, em navios que singravam mares e caravanas que cruzavam terras. Esta interconexão entre as minas inesgotáveis e o domínio comercial, marítimo e terrestre, solidificou a supremacia econômica dos Lannister, concedendo-lhes uma alavancagem política e militar sem precedentes. Sua capacidade de financiar guerras, sustentar reinos ou simplesmente comprar lealdades era um testemunho vivo do tesouro oculto sob a rocha, transformando o metal bruto em poder absoluto. O brilho do ouro e da prata não era apenas um reflexo de sua vasta fortuna, mas também o espelho de sua astúcia, que sabia como transformar a matéria em domínio incontestável sobre os destinos de Westeros. O colossal Rocher do Casterly, imponente e inexpugnável, não se ergue isolado em sua grandiosidade. Ele paira, protetor e vigilante, sobre Lannisport, o vibrante coração comercial das terras ocidentais. Esta não é apenas uma cidade portuária. Lannisport é a segunda maior metrópole de todo Westeros, um caldeirão borbulhante de comércio, cultura e intriga, onde os ecos das fortunas Lannister ressoam em cada rua pavimentada com ouro. Se as minas sob o rochedo eram a veia pulsante que bombeava a riqueza bruta, Lannisport era o grande coração que a distribuía, um centro nevrálgico que transformava o minério reluzente em poder e influência inquestionáveis. Imagine a cena: centenas de navios de todas as nações conhecidas, suas velas inchadas pelos ventos da sorte e da ambição, adornam o vasto porto. Mercadores de Essos descarregam especiarias exóticas, sedas cintilantes e joias raras, enquanto caravanas pesadas de Porto Real e do interior de Westeros trazem cereais, madeira e lã, todos afluindo para este ponto de troca incessante. A movimentação é constante, um zumbido ininterrupto de atividade, estivadores carregando e descarregando, cambistas trocando moedas de diferentes reinos, e as casas mercantes dos Lannister
supervisionando cada transação, cada balança que pesa ouro e prata. É aqui que os lingotes extraídos das profundezas da terra são transformados em moeda corrente, financiando impérios e comprando lealdades. O controle sobre Lannisporto não era uma mera conveniência, era uma peça fundamental na estratégia. De Supremacia Lannister, a localização estratégica da cidade, à sombra do rochedo, concedia à Casa do Leão Dourado um domínio absoluto sobre as rotas comerciais, não apenas as marítimas, que se estendiam por todo o mar poente, mas também as rotas terrestres, que serpenteavam pelas terras ocidentais e conectavam a região ao resto dos Sete Reinos. Essa dupla garantia de controle assegurava um fluxo ininterrupto de riquezas para os cofres Lannister, uma torrente dourada que nunca secava. Cada mercadoria vendida, cada navio que ancorava, cada tributo pago contribuía para a lenda da riqueza inesgotável da casa. Foi desse domínio sobre as minas mais opulentas e sobre o comércio mais lucrativo que os Lannister ascenderam ao seu status de banqueiros supremos de Westeros. Reis, senhores menores e até mesmo a distante e empobrecida patrulha da noite vinham bater à porta dos Lannister em busca de empréstimos, suas mãos estendidas em súplica por ouro. E os Lannister, astutos e calculistas, sempre pagavam suas dívidas menos, mas esperavam que as suas fossem pagas com juros. Essa capacidade de financiar exércitos, construir frotas e sustentar economias inteiras lhes concedeu uma influência política e militar sem precedentes. O rugido do leão não era apenas um brado de guerra, era o som da riqueza que podia tanto erguer quanto derrubar tronos. Um testamento do poder imaterial que emanava das ruas movimentadas de Lannisporto, das profundezas gélidas de Rocado Casterly. Emergia o verdadeiro poder dos Lannister, o ouro, abaixo das fundações da fortaleza. As mais ricas e produtivas minas de ouro e prata dos Sete Reinos pulsavam como o coração de sua dinastia. Esta riqueza mineral, virtualmente inesgotável por séculos, não apenas preencheu os cofres dos Lannister, mas forjou sua lenda e consolidou seu domínio incontestável sobre as terras ocidentais. Cada papita extraída, cada barra conrada, era um pilar para a suprema influência que viriam a exercer em Westeros. Este fluxo ininterrupto de metais preciosos permitiu à casa Lannister transcender a mera opulência para se tornar a força financeira dominante do continente. Seu lema não oficial, um Lannister sempre paga suas dívidas, ecoava pelos reinos, mas a verdade mais sombria e poderosa era que muitos mais se encontravam em dívida com os Lannister do que o contrário. Eles se estabeleceram assim como os banqueiros do continente, os credores que mantinham as rédeas financeiras de reis, de grandes lordes e até mesmo da milenar patrulha da noite, tecendo uma complexa teia de dependência. A estratégia era tão simples quanto eficaz: emprestar ouro a Rhuros, garantindo que o poder do credor aumentasse com cada nova dívida contraída. Reis, como os Targaryen e posteriormente os Baratheon, frequentemente buscavam o auxílio financeiro dos Leões Dourados para custear guerras, construir frotas ou simplesmente manter as engrenagens da corte em movimento. Isso não lhes concedia apenas juros, concedia-lhes uma influência política e militar sem precedentes. Quem devia aos Lannister raramente podia se opor a eles de forma efetiva. A simples menção de suas dívidas pendentes era suficiente para dobrar vontades e alterar decisões cruciais nos salões mais poderosos de Westeros. Vasta rede comercial que se irradiava de Lannisporto, a segunda maior cidade de Westeros, e sob o jugo Lannister, apenas amplificava essa supremacia. O controle sobre rotas marítimas e terrestres garantia não apenas a segurança de suas próprias transações, mas também uma vigilância sobre o fluxo econômico do reino. Assim, o ouro não era apenas uma ostentação, era uma ferramenta afiada, usada com precisão cirúrgica para garantir alianças, esmagar a oposição e, em última instância, pavimentar o caminho para sua ascensão ao poder supremo. O ouro dos Lannister era, em essência, o sangue vital de sua hegemonia, um lembrete constante de que em Westeros o poder muitas vezes podia ser comprado, ou pelo menos alugado, através da inquestionável influência do Leão Dourado. O ápice da casa Lannister.
além do ouro e das imponentes muralhas de Rochedo Casterly. A verdadeira essência da casa Lannister reside na intrincada e muitas vezes trágica tapeçaria de seus membros mais proeminentes. É através de suas ambições complexas, suas rivalidades profundas e sua humanidade falha que o destino de Westeros foi irrevogavelmente moldado no coração desta formidável casa. Estava Tywin Lannister, o patriarca inquebrantável, um homem cujo nome ressoava com força, disciplina e uma implacabilidade quase gélida. Tendo herdado uma casa à beira da ruína, Tywin dedicou sua vida a restaurar e superar sua glória, alcançando-o com brutal eficácia. Ele aniquilou casas como os Rhaene e os Tarbeck, enviando uma mensagem inesquecível sobre o custo de desafiar um Lannister. Como mão do rei para Aerys II Targaryen, Tywin trouxe prosperidade e ordem, mesmo em meio ao atrito constante com o rei. Sua obsessão pelo legado e pela pureza do nome Lannister impulsionou cada decisão, cada sacrifício, garantindo seu domínio absoluto. Contudo, sob essa fachada inflexível, residia uma profunda desilusão com seus próprios filhos, especialmente Tyrion, uma ferida aberta em sua busca por perfeição dinástica. Havia também Jaime Lannister, o regicida, um cavaleiro de beleza lendária e destreza inigualável com a espada, membro da guarda real de Aerys II. Seu infame apelido surgiu ao quebrar seus votos para assassinar o monarca tirano e evitar a destruição de Porto Real, embora muitos o desprezassem. Jaime via seu ato como uma necessidade moral. Sua lealdade profunda e complexa à sua irmã gêmea Cersei era o pilar de sua existência e a fonte de sua complexidade moral. Ao longo de sua jornada, Jaime passou por um notável arco de redenção, confrontando suas falhas e buscando um caminho de honra fora das sombras de sua família e de seu apelido infame. Sua gêmea, Cersei Lannister, rainha consorte de Robert Baratheon, era movida por uma ambição voraz e uma profunda desconfiança de todos que não fossem seus próprios. Inteligente e manipuladora, mas frequentemente cega pela arrogância e paranoia, Cersei orquestrou intrigas e conspirações para proteger seus interesses e os de sua prole. Seu desejo insaciável por poder e sua determinação em manter a coroa para os Lannister a levaram a atos de extrema crueldade, alienando aliados e semeando as sementes de sua própria queda. Sua jornada foi um estudo de caso sobre o perigo do poder sem controle e da cegueira do orgulho. Por fim, Tyrion Lannister, o duende, nascido anão e rejeitado por seu pai Tywin desde o nascimento. Tyrion enfrentou uma vida de escárnio, mesmo dentro de sua própria família. No entanto, ele se destacou por sua inteligência excepcional, seu vasto conhecimento, sua astúcia política e seu senso de humor mordaz. Apesar de sua aparência, Tyrion provou ser um estrategista militar competente e um diplomata habilidoso, servindo como mão do rei interino e Pastor Ormen como conselheiro. Sua busca por aceitação e seu constante conflito com Tywin e Cersei tornaram Mono uma figura trágica, mas essencial, que frequentemente representava a voz da razão em meio à loucura Lannister. A dinâmica familiar dos Lannister é um emaranhado de amor tóxico, ódio velado, lealdades questionáveis e a obsessão pela manutenção do status e do nome. A busca por poder e o desejo de controlar o destino de Westeros, muitas vezes, prevalecem sobre os laços de sangue, levando a traições dolorosas e tragédias inescapáveis. A glória dos Lannister, um dia fulgurante como o sol de seu estandarte, havia se empanado sob a sombra de Titus, o leão risonho, um líder fraco, permissivo, cujo reinado foi marcado pela zombaria e pelo desrespeito de vassalos antes obedientes. A casa Lannister, outrora temida, era agora vista como uma piada, suas dívidas desonradas, seu poder questionado. Foi nesse cenário de humilhação que Tywin Lannister emergiu, um homem forjado no aço da disciplina e da implacabilidade, determinado a varrer a vergonha e a reescrever o destino de sua linhagem. Sua vida, desde tenra idade, seria uma cruzada incessante para não apenas restaurar, mas superar a antiga glória de sua casa. Não haveria espaço para a fraqueza de seu pai. A reconstrução da glória Lannister foi um processo brutal, uma lição gravada a sangue e fogo nas terras ocidentais. Tywin, com uma mente tão afiada quanto uma espada valeriana, identificou os
os pilares da desordem e os derrubou com uma ferocidade calculada. Casas outrora subservientes, que haviam ousado desafiar a autoridade Lannister sob o governo leniente de Tytos, foram confrontadas com uma força esmagadora. Os Rhaene de Castamere e os Tarbeck, senhores outrora orgulhosos, tornaram-se o exemplo mais vívido e aterrorizante da retribuição de Tywin após se levantar em rebelião. Suas fortalezas foram sitiadas, suas linhagens exterminadas até o último homem, suas terras reduzidas a ruínas e os castelos a meras memórias. Nenhuma bandeira Rhaene ou Tarbeck jamais voltaria a tremular em Westeros. Onda do Castamere se tornou uma canção de advertência, um eco sombrio que ressoava pelos Sete Reinos, uma lembrança gélida do custo de desafiar um Lannister. Essa demonstração de poder inquestionável solidificou a reputação de Tywin como um governante formidável, um estrategista político e militar sem igual. Não demorou para que sua competência o levasse ao mais alto escalão do poder em Westeros, a mão do rei, sob sua tutela. O reino de Aerys II Targaryen floresceu em uma era de prosperidade e ordem sem precedentes. As estradas eram seguras, a justiça implacável e os tesouros do reino vastos. Contudo, a competência e popularidade de Tywin, paradoxalmente, geraram um atrito constante com o Rei Louco. Aerys II, cuja inveja e paranoia cresciam à medida que o poder de sua mão se tornava mais evidente. Tywin, por sua vez, nunca buscou a coroa Paracy. Sua obsessão era singular e inabalável, o legado familiar, a pureza do nome Lannister. Ele estava disposto a sacrificar alianças, destruir reputações e até mesmo de forma sutil, moldar o futuro de seus próprios filhos em prol da supremacia e do respeito inquestionável pelo Leão Dourado. Cada decisão, cada movimento era calculado para erguer ainda mais o nome Lannister, para garantir que nunca mais fosse alvo de escárnio. Essa busca incansável pela perfeição dinástica, entretanto, encontraria sua maior prova e, talvez, sua maior frustração nas complexas e muitas vezes dolorosas relações com sua própria prole. Um paradoxo amargo em sua jornada de restauração após o período de quase vergonha que a casa Lannister enfrentou sob o débil governo de Tytos. Um novo leão rugiria, forjando o destino de sua linhagem com ferro e fogo. Tywin Lannister, o primogênito, observara com olhos frios e calculistas a degradação do prestígio de sua casa, vendo os vassalos desprezá-los, atrasar tributos e até mesmo desafiar sua autoridade abertamente. Ele sabia que para restaurar a glória seria preciso uma demonstração de força tão avassaladora que jamais seria esquecida. Os alvos de sua implacável ascensão foram as casas Rhaene de Castamere e Tarbeck de Tarbeck Hall, vassalos orgulhosos e imprudentes que haviam ousado zombar da fraqueza do pai de Tywin e, em sua arrogância, tentado minar o poder dos Lannister. A rebelião não era apenas um ato de desobediência, era uma afronta direta à própria essência da supremacia Lannister nas terras ocidentais. Tywin não buscou apenas a vitória militar, ele visava o extermínio, uma lição gravada na própria memória do reino. A campanha foi rápida e brutal. Tywin não concedeu misericórdia. As forças Lannister, sob seu comando gélido e preciso, desceram sobre Castamere e Tarbeck Hall com uma ferocidade sem precedentes. Tarbeck Hall foi sitiado e incendiado, seus defensores passados pela espada, e o castelo reduzido a cinzas fumegantes. Em Castamere, o destino foi ainda mais terrível. Os Rhaene haviam recuado para as profundezas de suas minas, acreditando-se seguros em sua fortaleza subterrânea. Mas Tywin, com uma astúcia que rivalizava com sua crueldade, ordenou que as saídas das minas fossem seladas e em seguida inundou os túneis com a água do rio. Não houve fuga, não houve rendição. Cada homem, mulher e criança da casa Rhaene encontrou seu fim nas águas escuras. Sufocados e afogados, o silêncio que se seguiu à aniquilação dessas duas casas foi mais ensurdecedor do que qualquer grito de guerra. As cores dos Rhaene e dos Tarbeck foram removidas para sempre do mapa de Westeros. Suas terras devastadas e abandonadas permaneceram como um monumento macabro à ira do leão. A mensagem de Tywin foi recebida em alto e bom som por todos os lordes e damas do reino. Um Lannister sempre paga suas dívidas. Não era apenas uma frase sobre ouro, mas sobre vingança. Desafiar a casa de Rochedo Casterly significava a obliteração completa, a remoção da própria existência de sua linhagem.
linhagem. Este ato de ferocidade calculada não só restaurou o respeito pelos Lannister, mas também forjou a reputação de Tywin como um homem sem igual em sua implacabilidade, um arquiteto do medo que poucos ousariam desafiar novamente. A ascensão de Tywin Lannister ao posto de mão do rei, servindo ao monarca Aerys II Targaryen, marcou uma era de notável transformação para os Sete Reinos. Após anos de uma liderança mais frágil que quase manchou o prestígio Lannister, Tywin, o patriarca, implacável e indomável, dedicou-se com fervor incansável a restaurar e, de fato, a superar a antiga glória de sua casa, sua força inabalável, disciplina rigorosa e uma implacabilidade calculista foram os pilares sobre os quais ele edificou um período de prosperidade sem precedentes e uma ordem férrea em todo o reino. Sob sua mão, a coroa gozou de um tesouro abundante. As estradas tornaram-se mais seguras e a justiça, embora severa, era swift. Ele trouxe uma eficiência quase brutal à administração, erradicando a corrupção e impondo a autoridade real com uma mão de ferro que não tolerava desafio ou fraqueza. Cada decisão, cada decreto era imbuído de sua obsessão pelo legado familiar e pela pureza do nome Lannister, um nome que ele almejava ver temido e respeitado em cada canto de Westeros. Contudo, a competência e popularidade de Tywin, que tanto beneficiavam o reino, tornaram-se também a semente de um conflito corrosivo. O próprio rei Aerys II, antes um jovem promissor, via em Tywin não um servo leal, mas uma sombra ameaçadora que ofuscava seu próprio brilho. A inveja do monarca, alimentada por uma crescente paranoia e instabilidade mental, transformou a relação entre rei e mão em um constante atrito. O rei louco ressentia a eficácia de Tywin, a adoração que o povo lhe dedicava, e a fria compostura do Lannister, que contrastava dolorosamente com sua própria mente em declínio. Esta tensão subterrânea, embora mantida sob a superfície pela disciplina de Tywin, minava lentamente a estrutura de sua aliança. Aerys, em sua loucura, via conspirações e deslealdades onde havia apenas competência e dedicação ao reino. O período que deveria ser de harmonia plena, sob a sábia administração de Tywin, era na verdade um campo minado de desconfiança e poder contestado, onde a vontade de um rei degenerado chacovaceia constantemente com a determinação inabalável de sua mão em proteger e elevar o nome de sua própria casa. A implacabilidade que Tywin Lannister exibiu ao erradicar os reinos Tarbeck não foi um mero ato de retribuição. Foi a manifestação visceral de sua obsessão mais profunda. A pureza e a glória do nome Lannister. Tywin, o indomável patriarca, emergiu das sombras da fraqueza de seu pai, Tytos, um período que quase manchou o brasão do Leão Dourado. Ele dedicou cada fibra de seu ser, cada cálculo astuto, cada ato de crueldade calculada a Erresteraca. E mais ainda, a superação da antiga glória de sua casa. Para ele, o legado familiar não era apenas uma herança a ser mantida, mas um monumento a ser edificado. Inquebrantável e eternamente temido, a lição brutal imposta a Castamere e às terras dos Tarbeck ecoou por Westeros, uma sinfonia de ruína que proclamava, sem margem para dúvidas, o custo abissal de desafiar um Lannister. Mas não se tratava apenas de poder bruto. Era sobre a reputação, era sobre moldar a percepção, garantindo que o nome Lannister fosse sussurrado com reverência e terror, que sua palavra fosse lei e que sua dívida, seja de gratidão ou de sangue, fosse invariavelmente paga. Essa determinação implacável era o alicerce de sua governança quando, na função de mão do rei para Aerys II Targaryen, ele supervisionou um período de prosperidade e ordem raramente vistos nos Sete Reinos. Cada melhória, cada medida de justiça, cada passo em direção à estabilidade não era apenas um dever régio, era um tijolo na reconstrução do Império Lannister, uma demonstração de sua capacidade inquestionável que eclipsava até mesmo a autoridade de um monarca. O atrito constante com o Rei Louco, Aerys II, nasceu, em parte, da inveja do soberano pela competência e pela popularidade que Tywin angariava, não para si, mas para o nome Lannister. Para Tywin, o nome Lannister era mais do que uma designação, era ideal, um estado
estandarte sob o qual ele marchava, pronto a sacrificar qualquer coisa, menos, ou, de forma mais gélida, qualquer um menos que pudesse comprometer sua integridade. Família, afeto, até mesmo a própria paz interior, tudo podia ser relegado a um segundo plano diante da primazia do legado. A pureza de seu sangue, a força de sua influência, a inexpugnabilidade de sua reputação, estes eram os pilares de sua vida. E nesse altar de sua devoção, a desilusão com seus próprios filhos tornava-se uma ferida supurante, especialmente no que dizia respeito a Tyrion. A incapacidade de seus herdeiros de encarnar a perfeição que ele exigia, de serem a extensão impecável de seu próprio ideal de Lannister, era um paradoxo cruel. Aquele que dedicara a vida à construção de um legado imaculado via ser confrontado com as imperfeições daqueles que deveriam carregá-lo. Uma falha que ele sentia como uma mancha pessoal no tecido dourado de seu nome. Tywin Lannister dedicou sua vida a restaurar e superar a glória de sua casa, moldando um legado de força e implacabilidade que ecoaria por Westeros. Contudo, em meio a essa busca incessante pela perfeição dinástica, residia uma ferida aberta, uma paradoxal e profunda desilusão com aqueles que deveriam ser a sua extensão mais pura, seus próprios filhos. A fonte primária dessa angústia era Tyrion, o Duende, nascido anão e por isso rejeitado por Tywin desde o seu primeiro alento. A vida de Tyrion foi marcada por um escárnio constante e um desprezo velado, mesmo dentro do seio de sua própria família, um reflexo amargo da aversão de seu pai. Tywin, obcecado pela pureza do nome e do sangue Lannister, via em Tyrion uma mancha indelével em seu brasão dourado, uma imperfeição física que minava a imagem impecável que ele tanto se esforçava para projetar. Embora Tyrion possuísse uma inteligência excepcional, um vasto conhecimento e uma astúcia política afiada, menos qualidades que o tornariam um estrategista competente e um conselheiro habilidoso, a incapacidade de Tywin em superar a aparência de seu filho obscurecia qualquer reconhecimento de suas virtudes. A busca de Tyrion por aceitação e seu constante conflito com o pai tornaram-no uma figura trágica, mas essencial, que frequentemente representava a voz da razão em meio à loucura Lannister. A dinâmica entre Tywin e seus herdeiros era um espelho da complexa tapeçaria familiar dos Lannister, um emaranhado de amor tóxico, ódio velado e lealdades frequentemente questionáveis, enquanto Jaime possuía a lendária destreza e beleza, e Cersei a ambição voraz e a manipulação sagaz. Suas escolhas e personalidades, impulsionadas por seus próprios desejos e paixões, por vezes divergiam da rígida visão de Tywin para o futuro da casa. A obsessão pela manutenção do status e do nome Lannister para o patriarca muitas vezes sobrepujava os laços de sangue, gerando fissuras dolorosas e levando a traições inevitáveis. Tywin esperava que seus filhos carregassem o fardo do poder com a mesma perfeição implacável que ele exigia de si mesmo. No entanto, as falhas, as escolhas individuais e as complexidades de Jaime, Cersei e, sobretudo, Tyrion eram lembretes constantes de que nem mesmo o mais poderoso dos Lannister poderia forçar seus herdeiros a serem meros reflexos de sua própria vontade indomável, solidificando a desilusão que o acompanhou até seus últimos dias. Jaime Lannister, um nome que ecoa entre os salões de Westeros como um paradoxo de glória e infâmia. Desde tenra idade, sua figura era um espetáculo de beleza lendária, um cavaleiro cuja graça e formosura eram tão marcantes quanto sua inigualável destreza com a espada. Ele personificava o ideal cavalheiresco em sua forma mais deslumbrante, um combatente nato cujas habilidades no manejo da lâmina eram poucas vezes vistas, elevando-o a um patamar de respeito e admiração. Membro da Guarda Real, a elite dos protetores do Trono de Ferro, Jaime jurara uma vida de serviço, lealdade e sacrifício, um voto sagrado que o ligava ao rei e ao reino. No entanto, foi este mesmo juramento que ele, de forma chocante e irreversível, romperia, manchando seu nome com o epíteto que o perseguiria por toda a eternidade, o regicida. A infâmia de Jaime não nasceu de covardia ou malícia pura, mas de um dilema moral de proporções épicas. Naquele fatídico dia em Porto Real, com a cidade à beira da aniquilação,
pelas chamas insanas do rei Aerys II Targaryen. O rei louco, Jaime, se viu diante de uma escolha impossível. Seus votos eram para proteger o rei, mas a lealdade à coroa e ao povo clamava por uma intervenção. Aerys, em seu delírio tirânico, planejava consumir a capital em fogo vivo, levando consigo milhares de inocentes. Para a maioria, a imagem de Jaime cravando sua espada nas costas do monarca foi um ato de traição inominável. Um cavaleiro quebrou o mais sacro dos juramentos. Contudo, em seu próprio entendimento, aquele ato desesperado não era uma traição, mas uma necessidade moral, a única forma de evitar a catástrofe iminente e salvar a vida de uma cidade inteira. Ele suportaria o desprezo do mundo, o peso daquele apelido, porque para ele, a vida de milhares valia mais do que sua honra pessoal. A complexidade de Jaime não se encerra em seu ato de regicídio. Ela se aprofunda na teia de suas relações mais íntimas. A profunda e complexa lealdade à sua irmã gêmea, Cersei, era de fato o pilar de sua existência. Uma devoção tão intrincada quanto proibida, esta ligação incestuosa moldou suas decisões, suas prioridades e grande parte de sua conturbada bússola moral. Por Cersei, Jaime desafiou convenções, arriscou sua reputação e justificou seus atos mais controversos, buscando proteger não apenas a ela, mas também o futuro que imaginavam juntos. Contudo, à medida que a narrativa de sua vida se desenrolava, Jaime embarcou em um notável arco de redenção, uma jornada de autodescoberta e confrontação de suas próprias falhas. Longe das sombras de seu apelido infame e das manipulações de sua família, ele gradualmente buscou um caminho de honra pessoal, um intento de resgatar uma identidade que parecia perdida sob o manto do regicida, na esperança de quebrar os grilhões do passado e forjar um legado próprio. A loucura de um rei pode incendiar um reino, e foi em meio ao caos fumegante da rebelião de Robert, com os exércitos rebeldes às portas de Porto Real, que o trono de ferro se viu diante de sua mais sombria hora. O rei Aerys II Targaryen, há muito consumido por sua própria insanidade e uma fascinação mórbida pelo fogo vivo, orquestrava um plano aterrorizante: queimar a capital até suas cinzas, transformando-a em um inferno em vida caso a cidade caísse. Por trás da beleza lendária e da destreza inigualável com a espada, um jovem cavaleiro da guarda real, Jaime Lannister, confrontava uma escolha impossível, uma encruzilhada moral que ecoaria por toda a sua vida e além. Seu juramento era proteger o rei, defender sua vida acima de tudo, mas proteger Aerys significava ser cúmplice da destruição de dezenas de milhares de vidas inocentes, da aniquilação da própria cidade que ele também havia jurado defender. O peso daquela promessa sagrada chacoalhei brutalmente contra a visão de crianças, mulheres e homens transformados em cinzas, entre o dever cego e a necessidade humanitária, entre a honra e a sobrevivência. Jaime escolheu a vida em um ato que o eternizaria com um apelido infame de regicida. A lâmina de Jaime Lannister silenciou o Rei Louco. Não foi um assassinato por ambição pessoal, mas um golpe de misericórdia para uma cidade inteira. Um sacrifício de sua própria reputação para salvar Porto Real do inferno que Aerys havia planejado. O juramento de um cavaleiro, outrora inquebrável, fragmentava-se na realidade cruel da tirania descontrolada. No silêncio que se seguiu à queda do monarca, Jaime não encontrou glória, mas uma solitude amarga. O fardo de um ato que, embora justo em sua essência, jamais seria compreendido ou perdoado pela maioria de Westeros. Sua fama, antes construída sobre proezas em torneios e um semblante dourado, transformou-se em uma mancha indelével de traição. A sociedade o rotulava como o homem que quebrou seu voto mais sagrado, ignorando a terrível verdade por trás de sua decisão. Mas para Jaime era uma questão de necessidade moral, um ato desesperado para impedir um genocídio orquestrado por um rei desequilibrado. Essa escolha, solitária e incompreendida, forjou o homem por trás do mito do regicida. Um homem marcado para sempre por seu sacrifício, cuja complexidade só seria compreendida por aqueles que o amavam ou que compartilhavam de seus mais profundos segredos e lealdades. E foi nesse abismo de incompreensão que ele buscaria, em uma relação proibida, o único refúgio e espelho para sua alma atormentada, a beleza lendária de Jaime e a destreza inigualável
de sua espada. Eram apenas as facetas mais visíveis de um homem cuja alma estava intrinsecamente ligada a outra. Mais do que um irmão, mais do que um amante, Cersei era o pilar central de sua existência, o epicentro de sua complexidade moral e a fonte de uma lealdade que desafiava todas as convenções. A relação entre os gêmeos Lannister não era meramente um escândalo sussurrado nos corredores de Porto Real. Era a força motriz por trás de muitas das decisões mais drásticas de Jaime. Um pacto silencioso de alma, com alma que se sobrepunha a qualquer juramento feito a reis ou deuses. Desde a infância, o elo entre Jaime e Cersei foi forjado em uma intimidade tão profunda que beirava a simbiose. Eles compartilhavam segredos, ambições e, crucialmente, uma visão de mundo onde o nome Lannister e a proteção de sua linhagem, especialmente dos filhos que gerariam em segredo, eram a prioridade absoluta. Esta lealdade inabalável. A Cersei explicava a recusa de Jaime em repudiar o apelido de regicida para muitos. Para ele, o assassinato do rei Aerys II não era apenas um ato de misericórdia para salvar uma cidade de cinzas e fogo, mas também uma medida desesperada para proteger Cersei e os frutos proibidos de seu amor de um rei insano. Sua honra, em grande parte, era definida pela segurança e bem-estar de sua gêmea. Esta conexão, visceral e por vezes destrutiva, era o prisma através do qual Jaime via o mundo. Cada desafio, cada ameaça à casa Lannister, cada perigo que pairava sobre Cersei era enfrentado com uma ferocidade protetora que poucos compreendiam. Ele era o escudo dela, a espada dela, o confidente de seus planos mais sombrios e o cúmplice em suas ambições mais audaciosas. A profundidade dessa ligação ia além da atração física, era uma fusão de destinos, um senso de que suas vidas estavam irrevogavelmente entrelaçadas e que nenhum deles estaria verdadeiramente completo sem o outro. Esta dependência mútua, embora por vezes tóxica, oferecia a Jaime um propósito, um centro de gravidade em um mundo de hipocrisia e política implacável. Mesmo quando as escolhas de Cersei o levavam a caminhos questionáveis ou moralmente ambíguos, sua lealdade persistia, uma força primária que apenas começaria a ser desafiada em seus mais tardios caminhos rumo a uma autoconsciência dolorosa e a uma busca pessoal por redenção. Jaime Lannister, o cavaleiro de beleza lendária e destreza inigualável com a espada, carregava sobre si o peso de um título infame, o Regicida. Membro da Guarda Real de Aerys II, seu nome foi para sempre manchado quando, em um ato que chocou Westeros, ele quebrou seus sagrados votos para assassinar o monarca e tirano. Aos olhos de muitos, tal quebra de juramento era a epítome da traição. Ultraje imperdoável que o relegava ao desprezo público. No entanto, por trás da fachada de traidor, Jaime vislumbrava seu ato como uma necessidade moral inadiável, um preço amargo para evitar a iminente destruição de Porto Real pelas chamas do fogo vivo do Rei Louco. Era uma escolha entre honrar um juramento a um rei insano ou salvar milhares de vidas inocentes. Uma encruzilhada que forjou a complexidade de sua alma. Ainda mais intrincada era a profunda lealdade que o ligava à sua irmã gêmea, Cersei, uma relação que transcendia as convenções. Era o pilar inabalável de sua existência, fonte de sua paixão e de sua maior fragilidade moral. Este laço, tão íntimo quanto proibido, servia como uma lente através da qual Jaime via o mundo, e que muitas vezes o impedia de enxergar o caminho mais honrado. Sua vida foi, em grande parte, moldada por essa conexão simbiótica, um enredo de amor e devoção que o arrastava para as sombras, desafiando as noções de certo e errado. Contudo, a jornada de Jaime não se encerrou nas páginas de sua infâmia. Ao longo de sua tortuosa trajetória, ele embarcou em um notável arco de redenção, um processo doloroso de introspecção e crescimento. Ele foi compelido a confrontar suas próprias falhas, a examinar as escolhas que o haviam definido e a buscar um caminho de honra que estivesse além das sombras lançadas por sua família e pelo apelido que o perseguia. Não era uma redenção fácil, nem linear. Era uma luta constante contra a
percepção alheia e contra seus próprios demônios internos. Buscava com persistência redefinir quem era, não como o regicida que quebrou seus votos, mas como um homem capaz de integridade e propósito. Esta busca o levou a questionar as próprias bases de sua lealdade, a reavaliar o que significava ser um cavaleiro de verdade e a forjar sua própria definição de honra pessoal, um legado que se esforçava para construir em meio aos escombros de sua reputação. Ele ansiava por provar que, mesmo para alguém tão profundamente marcado pelo passado, um novo capítulo de bravura e virtude ainda era possível. Um testemunho silencioso de que a verdadeira honra reside não na perfeição, mas na coragem de buscar a retidão, mesmo quando o mundo insiste em viê-lo como um vilão. Filha do implacável Tywin, irmã gêmea de Jaime e rainha consorte de Robert Baratheon, Cersei Lannister era a personificação de uma ambição desenfreada e de uma desconfiança quase patológica, reservando sua lealdade apenas aos próprios filhos, frutos de sua união velada com o irmão. Sua mente era afiada, seu intelecto inegável e sua capacidade de manipulação tecia as mais complexas teias de intrigas. Contudo, essa mesma inteligência era frequentemente obscurecida por uma arrogância avassaladora e uma paranoia crescente, que a cegavam para as consequências de seus atos e para os perigos que ela própria forjava, movida por um desejo insaciável por poder e uma obsessão ferrenha em garantir a coroa para a casa Lannister. Cersei orquestrou inúmeras conspirações, sempre visando proteger seus próprios interesses e, sobretudo, os de sua prole. Essa determinação implacável, no entanto, a impulsionou a cometer atos de extrema crueldade, um rastro de decisões que, embora inicialmente parecessem solidificar sua posição, acabaram por alienar aliados cruciais e semear as sementes de sua própria e inevitável queda. Cada movimento era calculado, cada inimigo, real ou imaginário, enfrentado com uma ferocidade leonina, mas carecendo da visão estratégica que seu pai possuía. Após a morte de Tywin e a perda progressiva de seus amados filhos, a sede de poder de Cersei atingiu seu ápice. Ela ascendeu ao trono de ferro, consolidando-se como a primeira rainha a governar Westeros por direito próprio. No entanto, seu reinado não foi de glória, mas sim de uma tirania crescente, marcada por uma paranoia ainda mais intensa e pela eliminação brutal de todos aqueles que ousavam cruzar seu caminho. Essa ascensão a um poder sem limites a levou a um confronto direto e devastador com Daenerys Targaryen na derradeira guerra pelo trono de ferro. Sua jornada, permeada por escolhas ditadas pelo orgulho e pela cegueira do poder descontrolado, tornou-se um estudo de caso sobre os perigos inerentes a uma ambição que transcende a razão, levando ao colapso não apenas de uma monarca, mas em grande parte do próprio legado Lannister, construído sobre vastas riquezas e o sangue derramado. Seu fim trágico e inevitável, um reflexo amargo das sementes que ela mesma plantou. A rainha regente Cersei Lannister personificava uma teia intrincada de paradoxos. Sua beleza era apenas um véu para uma mente voraz, impulsionada por uma ambição insaciável e uma desconfiança quase patológica de tudo e de todos, com uma única e sagrada exceção: seus próprios filhos. Eles eram o cerne de sua existência, a fonte e a justificativa para cada intriga urdida, cada conspiração arquitetada nas sombras dos corredores reais. Para Cersei, o mundo era um tabuleiro de xadrez, onde cada peça deveria ser movida ou eliminada para salvaguardar a coroa e a linhagem que, para ela, representava a continuidade de seu próprio sangue real. Inteligente e astuta, Cersei dominava a arte da manipulação com uma maestria gélida. Suas intrigas não eram meros caprichos, eram estratégias calculadas, fios invisíveis tecidos com a seda da lisonja e o veneno da calúnia. Cada sorriso, cada sussurro, cada aliança forjada era um instrumento em sua orquestra de poder, destinada a proteger seus interesses mais íntimos e, acima de tudo, a garantir a supremacia de sua prole no trono de ferro. Ela via ameaças em cada sombra, em cada olhar questionador, e sua paranoia crescente transformava potenciais aliados em inimigos em potencial, que precisavam ser neutralizados antes que pudessem sequer conceber um desafio. Seu desejo de poder, embora latente por anos sob a sombra de seu pai e posteriormente de seu rei consorte, irrompeu com a força de uma tempestade, canalizado para a proteção de seus filhos. A coroa não era apenas um símbolo de autoridade.
lealdade. Era o escudo que ela empunhava para defendê-los, o selo que legitimava sua linhagem. E para manter esse escudo impenetrável, Cersei não hesitaria em cruzar quaisquer limites morais. A Tausted, extrema crueldade tornar-me-se ferramentas em seu arsenal, executados com uma convicção aterrorizante. A eliminação de rivais, a destruição de reputações e até mesmo a concessão de sofrimento alheio eram justificadas em sua mente como sacrifícios necessários no altar da segurança de seus herdeiros. Contudo, a mesma arrogância que a impulsionava para frente e a paranoia que a fazia ver inimigos por toda parte também a cegavam. Sua incessante busca pelo controle e sua relutância em confiar em quem quer que fosse alienaram até mesmo aqueles que poderiam ter sido seus mais leais defensores. As sementes de sua própria queda estavam sendo plantadas, uma a uma, em cada ato de manipulação impiedosa, em cada vida afetada por suas maquinações, no tabuleiro real, onde ela se considerava a rainha imbatível. Cersei, por vezes, esquecia que até mesmo a peça mais poderosa pode ser capturada quando cercada por inimigos criados por suas próprias mãos. Seu reinado, forjado na defesa de seu sangue, inevitavelmente desceria em um turbilhão de consequências que ela, em sua cegueira, não podia prever, movida por uma ambição voraz. A rainha Cersei Lannister personificava a determinação implacável de sua casa, embora levasse a extremos perigosos. Sua alma era consumida por um desejo insaciável por poder e uma obsessão fervorosa em assegurar a coroa para a prole que compartilhava com seu irmão, Jaime. Essa devoção, no entanto, vinha envolta em uma profunda e doentia desconfiança de todos que não fossem seus próprios filhos, transformando cada sussurro e cada olhar em potencial ameaça, inteligente e inegavelmente manipuladora. Cersei tecia complexas intrigas e conspirações, não por um prazer sádico em si, mas como ferramentas para salvaguardar seus interesses e, acima do tudo, a ascensão e permanência de seus herdeiros no trono de ferro. Contudo, a astúcia de Cersei era frequentemente obscurecida por uma arrogância cega e uma paranoia crescente, vícios que distorciam sua percepção da realidade e a impeliam a atos de crueldade chocante. Para ela, qualquer obstáculo à sua vontade ou ao futuro de sua linhagem Lannister devia ser esmagado sem hesitação, sem que a compaixão maculasse sua resolve. A extrema crueldade que a definia não se manifestava apenas em explosões de raiva, mas em decisões frias e calculadas, onde vidas e lealdades eram meros peões em seu grande jogo. Era a disposição de sacrificar aliados, de romper laços de confiança e de usar o medo como arma principal, tudo em nome de sua visão distorcida de proteção e supremacia. O preço de tamanha implacabilidade era alto e inevitável. As consequências de sua tirania e sua incessante busca por controle eram tão brutais quanto seus métodos. Seus atos extremos, nascidos da paranoia e do desejo de eliminar qualquer sombra de oposição, alienaram aliados cruciais, transformando companheiros em inimigos amargos. A teia de intrigas que ela tão habilmente tecia para prender os outros acabou por enredar a si mesma. Cada traição, cada demonstração de crueldade desmedida não apenas eliminava um adversário imediato, mas semeava as sementes de sua própria queda. A fonte de seu poder, o ouro, e o nome Lannister menos, começou a se corroer sob o peso de sua própria tirania. Sua jornada, marcada por um poder que não conhecia limites ou sabedoria, tornou-se um pungente estudo de caso sobre o perigo inerente a um governo sem controle e a cegueira fatal que o orgulho desmedido pode infligir, pavimentando um caminho inexorável para a ruína. A mente de Cersei Lannister, uma tapeçaria intrincada de beleza, astúcia e uma ambição desmedida, era impulsionada por uma força singular, a devoção feroz aos seus filhos, frutos do Uma, união proibida, e o desejo insaciável de assegurar que o poder e sobretudo a coroa repousasse perpetuamente nas mãos dos Lannister. Nascida para o grande jogo dos tronos, Cersei dominava a arte da intriga e da manipulação, tecendo complexas teias de conspiração para salvaguardar os interesses de sua
sua prole e a supremacia de sua casa. Contudo, sob a superfície de sua sagacidade, jazia uma arrogância profunda e uma paranoia crescente, sementes de sua própria ruína. Essa cegueira, alimentada por um orgulho inabalável, a impelia a atos de extrema crueldade, justificados em sua mente distorcida como meras necessidades. Para proteger o que lhe era mais caro, aliados eram transformados em inimigos com a mesma facilidade com que eram conquistados, pois qualquer um que ousasse questionar sua autoridade ou desafiar sua visão se tornava uma ameaça a ser neutralizada. Não importando o custo, a convicção de sua própria superioridade e a certeza de que estava sempre no caminho certo a isolavam cada vez mais, erguendo muralhas invisíveis entre ela e o bom senso, entre a realidade e suas fantasias de controle absoluto após a perda irreparável de seu pai, Tywin, o patriarca implacável que tanto a moldou, e a subsequente tragédia que a privou de todos os seus filhos. Cersei alcançou o ápice de sua ambição, o trono de ferro. Ela se tornou a primeira rainha a governar Westeros por direito próprio, um feito monumental, mas seu reinado não foi o de uma monarca sábia ou justa. Foi, em vez disso, um sombrio testemunho do perigo do poder sem controle, onde a paranoia se tornou uma praga que corroía sua sanidade. Sua governança era marcada pela eliminação brutal de inimigos, reais ou imaginários, por uma tirania crescente que esmagava qualquer dissidência e por uma incapacidade gritante de forjar alianças duradouras ou inspirar lealdade verdadeira. Reinado de Cersei não era sobre governar, mas saber dominar, não sobre prosperidade, mas sobre retribuição. Cada decisão, cada ato de crueldade era um reflexo de seu orgulho desmedido e de sua recusa em admitir fraqueza ou falha. Essa megalomania a levou a confrontar Daenerys Targaryen na última e devastadora guerra pelo Trono de Ferro. No final, o legado dos Lannister, erigido sobre pilares de ouro e banhado em sangue, encontrou seu epílogo. A jornada de Cersei, do apogeu do poder à sua queda trágica e inevitável, tornou-se um lembrete sombrio de como a cegueira do orgulho pode conduzir até mesmo os mais poderosos à sua própria desgraça. Nascido como o Duende, Anonuma, casa de leões orgulhosos, Tyrion Lannister veio ao mundo sob o estigma da rejeição. Desde seu primeiro suspiro, o destino já o marcava com a sombra do desprezo paterno de Tywin Lannister, um homem que via na imperfeição física de seu filho uma mancha indelével em seu legado. E no intocável nome de sua casa, a vida de Tyrion foi uma constante jornada através do escárnio e da humilhação, uma existência de exclusão vivida até mesmo sob o teto dourado de Rochedo Casterly, onde o brilho do ouro e a pompa da grandeza contrastavam brutalmente com a solidão de sua condição. Ele era o paradoxo encarnado da casa Lannister, um corpo falho, mas uma mente de gênio. Foi precisamente essa rejeição implacável que forçou Tyrion a cultivar sua arma mais potente, uma inteligência excepcional, afiada como aço valeriano, nutrida por um vasto e insaciável conhecimento, mergulhado em livros e na observação. Atenta do mundo, ele desenvolveu uma astúcia política que rivalizava com a de seu próprio pai, e um senso de humor mordaz que, embora muitas vezes usado como escudo contra a dor, revelava uma profundidade de percepção rara. Enquanto seus irmãos, Jaime e Cersei, exibiam a beleza e o poder Lannister, Tyrion se destacava pela acuidade de seu intelecto, capaz de desvendar intrigas e manipular os jogos de poder com uma destreza surpreendente, mesmo que subestimada. Apesar de sua aparência física, Tyrion provou ser muito mais do que um mero duende em um mundo de gigantes. Sua capacidade de estrategista militar emergiu nos momentos mais críticos, transformando-o de figura marginal a pivô central da defesa de Porto Real durante a épica Batalha da Água Negra, onde, como mão do rei interino, sua tática e bravura foram instrumentais para a sobrevivência da capital. Posteriormente, sua habilidade diplomática e sabedoria o levaram a se tornar o conselheiro mais confiável de Daenerys Targaryen, provando sua valia em um palco muito maior, longe das intrigas familiares que o sufocavam. A vida de Tyrion, contudo, foi eternamente marcada
por uma busca incessante por aceitação, um anseio doloroso por um reconhecimento que jamais viria de seu pai ou de sua irmã, Circe. Esse conflito constante, essa ferida aberta na alma, moldou-o em uma figura trágica, mas inegavelmente essencial, cujas ações e conselhos frequentemente representavam a voz da razão mais lúcida em meio à loucura e à ambição desenfreada, que consumiam sua própria família. Ele via as consequências da arrogância, as armadilhas do poder sem limites, e tentava, por vezes em vão, guiar os Lannister para um caminho menos destrutivo. Sua existência é a prova de que a verdadeira força não reside apenas no ouro ou na espada, mas na astúcia da mente e na resiliência do espírito. Mesmo quando se é o mais rejeitado dos leões, enquanto outros leões de Casterly Rochedo se impunham pela beleza estonteante ou pela força bruta e inigualável, um dos seus filhos forjou seu poder em um domínio muito mais sutil e profundo, a mente. Nascido anão, uma afronta aparente aos ideais de perfeição e imponência de sua linhagem. Tyrion Lannister, o Duende, foi desde o berço um alvo de escárnio e desprezo. A rejeição de seu pai Tywin ecoava como um lamento silencioso, um fardo que moldaria não apenas sua existência, mas a essência de sua singularidade. Forçado a viver à margem das expectativas familiares, Tyrion buscou refúgio e valor não na imposição física ou no reconhecimento paternal, mas no vasto e ilimitado universo do intelecto. Foi nesse espaço de solitude e constante desafio que Tyrion aprimorou uma inteligência excepcional, um farol de lucidez em meio a por vezes cega ambição que consumia sua própria família. Seu vasto conhecimento não era meramente acadêmico, era a base de sua percepção aguçada, fruto de uma mente voraz que absorvia cada detalhe, cada nuance da política, da história e da natureza humana. Ele via padrões onde outros viam apenas caos, desvendava intrigas onde a maioria percebia apenas sorrisos forçados. Essa erudeca, combinada com uma astúcia política inata, permitiu-lhe manobrar com maestria nas complexas teias da corte, antecipando movimentos de adversários e tecendo planos com uma precisão que rivalizava com a de seu próprio pai. Mas talvez a faceta mais distintiva de Tyrion fosse seu senso de humor mordaz. Afiada como uma lâmina, sua sagacidade servia tanto de escudo contra a crueldade do mundo, quanto de arma para desarmar inimigos e provocar aliados. Suas piadas, muitas vezes autodepreciativas ou carregadas de uma ironia cortante, eram um reflexo de sua dor, mas também uma prova de sua capacidade de processar e reagir à adversidade com uma inteligência perspicaz. Esse humor, longe de ser um mero gracejo, revelava uma mente veloz e uma compreensão profunda das fragilidades e hipocrisias humanas, permitindo-lhe navegar por conversas perigosas e forjar conexões improváveis. Essa combinação ímpar de intelecto, conhecimento e humor o elevou acima das limitações de sua aparência e da rejeição familiar, consolidando-o como uma figura complexa, cuja mente era de fato seu mais potente arsenal, enquanto a maioria dos Lannister era definida por sua beleza, seu poderio militar ou sua ambição implacável. Tyrion, o Duende, forjou seu próprio legado em um campo de batalha inteiramente diferente, o da mente. Nascido sob o fardo de um físico que lhe rendia escárnio e desprezo até mesmo de sua própria família, ele subverteu as expectativas através de uma inteligência excepcional e um vasto conhecimento acumulado. Sua astúcia política e um senso de humor mordaz, muitas vezes usado como escudo e espada, ocultavam um estrategista nato, um homem capaz de enxergar além das aparências e das convenções. Essa acuidade intelectual, cultivada em meio à adversidade, seria a verdadeira arma de Tyrion, conferindo-lhe uma habilidade singular para navegar nas traiçoeiras correntes políticas de Westeros. Foi nas fornalhas da guerra que essa capacidade estratégica de Tyrion realmente se manifestou. Durante a turbulência da Guerra dos Cinco Reis, com Porto Real sob iminente ameaça, Tyrion assumiu o posto de mão do rei interino. Longe de ser uma mera formalidade, sua atuação nesse papel foi um ponto de virada crucial. A capital, vulnerável e sitiada pela frota e exército de Stannis Baratheon, parecia destinada à queda. No entanto, foi a mente de Tyrion que concebeu e executou a defesa da cidade na infame Batalha da Água Negra. Ele demonstrou não apenas coragem física ao liderar as defesas nas muralhas, mas uma genialidade tática ao empregar táticas inovadoras e brutais, como o fogo vivo,
para repelir a invasão naval. Sua capacidade de improvisar e de tomar decisões sob extrema pressão, transformando a desesperança em resistência, salvou a cidade e, por consequência, a posição dos Lannister no Trono de Ferro. Antes da chegada providencial de Tywin e da aliança com os Tyrell, ainda que sua família frequentemente o subestimasse e o enxergasse como uma aberração, a acuidade de Tyrion como diplomata e conselheiro não passou despercebida por todos aqueles com visão clara. Sua trajetória estratégica culminaria mais tarde em um papel de inegável importância para uma nova rainha que chegava a Westeros, Daenerys Targaryen, apesar dos conflitos internos e da busca constante por aceitação que marcaram sua vida. Tyrion se tornou um dos conselheiros mais próximos e influentes de Daenerys, aplicando seu vasto conhecimento político e sua sagacidade para guiar os passos da rainha. Sua habilidade em formular planos, prever as jogadas dos adversários e negociar acordos o tornou uma peça indispensável no tabuleiro de Westeros, provando que o poder da mente pode superar as mais grandiosas fortificações e os mais afiados Toscuns. Elsei Ergul, não pela espada ou pelo nascimento, mas pelo poder irrefutável de sua inteligência, redefinindo o que significava ser um Lannister em um mundo dominado pela força bruta e pela opulência dourada, nascido sob a maldição de sua própria aparência. Tyrion Lannister emergiu em um mundo que desde o primeiro suspiro negou-lhe a aceitação. O Duende, como era pejorativamente conhecido, foi uma afronta à perfeição dinástica almejada por Tywin Lannister, seu próprio pai. Desde o berço, Tyrion enfrentou um abismo de escárnio e desprezo, uma sombra fria projetada sobre sua existência, não apenas pelos olhares de estranhos, mas pelos corações daqueles que deveriam ser seu porto seguro, sua própria família. Cada olhar desaprovador, cada palavra cortante, era um lembrete incessante de sua condição, uma ferida aberta que jamais cicatrizava. No entanto, a natureza, em sua ironia sublime, dotou Tyrion de uma mente tão vasta quanto o desprezo que lhe era, onde lhe faltava estatura física, sobrava-lhe agudeza intelectual. Ele se destacava não pela espada, nem pela beleza, mas por uma inteligência excepcional, um conhecimento enciclopédico dos reinos e um senso de humor mordaz, que, muitas vezes, era sua única armadura contra a crueldade do mundo. Sua sagacidade política e sua capacidade estratégica eram inegáveis, qualidades que o tornaram um ativo valioso, mesmo para aqueles que o rejeitavam. Ele provou seu valor como mão do rei interino, defendendo Porto Real com uma audácia inesperada durante a Batalha da Água Negra e mais tarde, como conselheiro de uma rainha em exílio, demonstrando uma competência que transcendia em muito as expectativas de sua linhagem. Ainda assim, por trás da fachada de sarcasmo e brilhantismo, pulsava uma busca incessante por algo que lhe era sistematicamente negado: aceitação. Emisu intem. Tyrion ansiava por ser visto, não como o Duende, mas como um Lannister digno, um filho capaz de orgulhar seu pai, um irmão merecedor de lealdade. Esse desejo inatingível o colocou em um conflito perpétuo com Tywin, cuja desilusa. Com Tyrion era uma ferida profunda, e com Cersei, sua irmã, que via nele apenas uma abominação e uma ameaça. A cada passo, a sombra da rejeição familiar o perseguia, moldando suas escolhas e aprofundando sua complexidade. No turbilhão da loucura Lannister, onde o orgulho cego e a ambição desenfreada regiam, Tyrion, com sua racionalidade e sua trágica busca por um lugar no mundo, era a voz dissonante, o espelho que refletia a verdade que sua própria família se recusava a enxergar. A tapeçaria familiar dos Lannister é tecida com fios de amor retorcido, ódio velado e lealdades traiçoeiras, um espelho das contradições que definem essa casa. No epicentro dessa teia reside Tywin Lannister, o patriarca indomável, cuja vida foi uma cruzada implacável para restaurar a glória manchada de seu nome. Sua obsessão com o legado e a pureza do sangue Lannister era tal que ele não hesitou em aniquilar casas inteiras, como os Rhaene e os Tarbeck, para gravar na memória de Westeros o custo de desafiar seu poder. Contudo, essa força externa era acompanhada por uma profunda desilusão interna, uma ferida aberta causada por seus próprios filhos, em especial Tyrion, um paradoxo dilacerante em sua busca por perfeição dinástica. Ao lado de Tywin, encontramos Jaime Lannister, o regicida, cuja beleza e destreza com a espada U tornaram uma lenda. Seu ato de assassinar o rei Aerys II, embora publicamente
devidamente condenado, era, para ele, um peso moral necessário para evitar uma catástrofe maior. Mas o verdadeiro pilar de sua existência, a fonte de sua complexidade moral e de suas mais profundas cicatrizes, era sua relação incestuosa e inabalável lealdade à sua irmã gêmea, Cersei. Jaime, ao longo de sua jornada, empreendeu um tortuoso caminho de redenção, buscando forjar uma honra pessoal que transcendesse as sombras de seu apelido infame e as expectativas sufocantes de sua família. Cersei Lannister, a gêmea de Jaime e Rainha consorte, era a personificação da ambição voraz e da paranoia que consumia a casa. Sua mente astuta e manipuladora estava incessantemente focada em proteger seus interesses e os de sua prole, os filhos de sua união secreta com Jaime. Cega pela arrogância e pelo orgulho desmedido, Cersei orquestrou intrigas e conspirações que a levaram a atos de extrema crueldade, alienando aliados e, sem saber, plantando as sementes de sua própria queda. Sua trajetória é um sombrio aviso sobre o perigo do poder quando desprovido de sabedoria e controlado apenas pelo ego. E, então, a Tyrion Lannister, o Duende, nascido anão e condenado desde o berço ao desprezo de seu próprio pai. Contudo, foi em meio a esse escárnio que sua inteligência excepcional, seu vasto conhecimento e seu senso de humor mordaz floresceram. Apesar de sua aparência, Tyrion demonstrou ser um estrategista militar exímio e um diplomata perspicaz, tornando-se, ironicamente, a voz da razão em meio à loucura que muitas vezes assombrava os Lannister. Sua busca incessante por aceitação, travada contra a indiferença e a hostilidade de sua própria família, fez dele uma figura trágica, mas essencial, cujos conflitos internos espelhavam a turbulência de todo um reino. A dinâmica dos Lannister, portanto, é um testamento de como a busca por poder e o desejo de controlar o destino de Westeros muitas vezes suplantam os laços de sangue, culminando em traições dolorosas e tragédias inescapáveis. No crepúsculo da rebelião de Robert, enquanto os ventos da guerra varriam Westeros, a casa Lannister permaneceu numa calculista neutralidade, observando o banho de sangue com a paciente astúcia de um leão à espreita. Não era fraqueza, mas sim uma demonstração da inabalável prudência de Tywin Lannister, que via na indecisão uma arma, aguardando o momento exato em que a balança penderia irreversivelmente. A vasta riqueza e o poderio militar dos Lannister Gorance Amlis, uma posição de força inigualável, permitindo-lhes ditar o ritmo da sua entrada em cena, não como meros participantes, mas como árbitros do destino de Rhays Apinas quando a vitória de Robert Baratheon se tornou um vaticínio quando o martelo rebelde já ressoava como um decreto inevitável. Tywin Lannister fez seu movimento decisivo, um golpe de mestre que selaria a glória de sua casa e o destino de um reino. Seus exércitos, imponentes e disciplinados, marcharam sobre Porto Real, a cidade, já em desespero sob o reinado errático do rei Aerys II, acolheu as hostes douradas como salvadores, um erro fatal que custaria caro em sangue e saque. Tywin, o implacável, revelou sua verdadeira face, permitindo que suas tropas pilhassem a capital, um ato de brutalidade calculada que não só garantiu a lealdade dos rebeldes, mas também enviou uma mensagem inesquecível sobre o custo de se estar no caminho dos Lannister. Em meio ao caos e à fumaça, um ato se eternizou, gravando o nome de Jaime Lannister nos anais da vergonha e da lenda: o assassinato do rei Aerys II Targaryen. O rei louco, em seu delírio final, havia planejado incinerar Porto Real com fogo vivo, levando consigo a cidade e seus habitantes no inferno verde. Jaime, membro da guarda real e jurado a proteger o monarca, quebrou seus mais sagrados. Foi um juramento de cavaleiro trocado pela vida de milhões, um ato de regicídio que, embora muitos o vilipendiassem, salvou a capital de uma destruição inimaginável. O peso desse sacrifício moral, incompreendido por tantos, solidificou a reputação de Jaime como regicida, mas para os Lannister, marcou o fim de uma era e o alvorecer de um novo e promissor capítulo. A astúcia de Tywin foi além da conquista. Brutal, para selar a aliança e garantir a supremacia Lannister no novo regime, sua filha, a ambiciosa Cersei Lannister, foi prometida em casamento ao riquém coroa do rei Robert Baratheon. Esta união não era um mero laço de amor, mas
uma jogada política, uma aliança de sangue e poder que colocou os Lannister no ápice da hierarquia em Westeros. O ouro de Rochedo Casterly, antes apenas a base de sua influência, agora se casava com a coroa, garantindo que o Leão Dourado reinasse soberano, lançando sua longa sombra sobre os 7 reinos, uma sombra que viria a moldar os eventos por décadas a fio. O auge ou queda. A morte súbita do rei Robert Baratheon e a subsequente revelação da chocante verdade por trás da linhagem de seus supostos herdeiros lançaram os 7 reinos em um abismo de conflito sem precedentes. No epicentro dessa tempestade, a casa Lannister de Rochedo Casterly emergiu não apenas como participante, mas como a força motriz implacável da Guerra dos 5 Reis. A coroa, agora adornando a cabeça do jovem e cruel Joffrey Baratheon, era de fato um troféu Lannister conquistado pela audácia de Cersei e pela semente de Jaime, desencadeando a fúria das casas que questionavam sua legitimidade. Foi nesse caldeirão de guerra que Tywin Lannister, o leão patriarca, reassumiu o manto de mão do rei, orquestrando a campanha Lannister com uma maestria tática que poucos em Westeros poderiam igualar. Sua mente afiada e sua vontade de ferro tornaram-se o escudo e a espada da família. Ele não se limitou a enviar exércitos. Tywin empregou uma sinfonia calculada de poderio militar, diplomacia astuta e traição fria para desmantelar seus inimigos. Os exércitos Stark, liderados pelo lobo jovem Robb Stark, enfrentaram o peso esmagador das hostes Lannister em batalhas ferozes nas terras fluviais, como a do Dente Dourado, Forquilha Verde e Os Cross. Embora a guerra fosse custosa e as vitórias nem sempre decisivas, a tenacidade Lannister e a riqueza inesgotável garantiam que cada revés fosse apenas um obstáculo temporário. Ápice dessa estratégia implacável foi a Batalha da Água Negra, um cerco desesperado a Porto Real, onde a capital parecia condenada a cair sob o assalto de Stannis Baratheon. Foi então que a genialidade e o desespero de Tyrion Lannister se revelaram, defendendo a cidade com uma bravura surpreendente e inovação tática, ganhando tempo para a chegada triunfante de Tywin. A visão de Tywin, liderando as forças combinadas dos Lannister e dos Requiem aliados Tyrell em um ataque esmagador, não apenas salvou a coroa, mas solidificou a supremacia Lannister no sul. Contudo, a vitória mais cruel e decisiva foi arquitetada longe do campo de batalha. O infame Casamento Vermelho, uma traição de proporções épicas, onde os Lannister, em conluio com os Frey e os Bolton, aniquilaram grande parte da casa Stark. Foi um golpe paralisante que quebrou a espinha dorsal da resistência do norte. Esse ato brutal e calculado não só garantiu a vitória Lannister na guerra, mas também redefiniu os limites da implacabilidade em Westeros, cravando o rugido do leão no coração de todos que ousariam desafiá-los. Com a morte do rei Robert e as chocantes revelações sobre a verdadeira linhagem dos herdeiros, os 7 reinos mergulharam em uma guerra civil, um caldeirão de ambição e sangue conhecido como a Guerra dos 5 Reis. No epicentro deste turbilhão, a Casa Lannister, com sua vasta riqueza e sua implacável determinação, foi lançada no olho do furacão, mas não sem o mestre no leme Tywin Lannister, reassumindo seu papel de mão do rei para o jovem e volátil Joffrey Baratheon. Tywin orquestrou a estratégia Lannister com uma maestria inigualável, um xadrez de poder, onde cada movimento era friamente calculado para esmagar seus inimigos e solidificar a supremacia de sua casa. Sua abordagem era uma mescla brutal de poderio militar, diplomacia astuta e, quando necessário, a mais gélida das traições. Os exércitos Lannister, sob sua direção estratégica, confrontaram as forças dos Stark em batalhas sangrentas que ecoaram por toda Westeros. Conflitos como a do Dente Dourado, Forquilha Verde e Os Cross testemunharam a implacável eficiência militar dos Lannister, embora com perdas significativas em ambos os lados, demonstrando a ferocidade de Tywin em impor sua vontade através da Folca Bruta. Era uma tática que não hesitaria em sacrificar peões para assegurar a vitória final, mas
Mas a guerra não era vencida apenas nas lanças e espadas. Tywin compreendia profundamente o poder inabalável das alianças. A Batalha de Água Negra, um ponto de virada crucial, ilustra isso perfeitamente. Enquanto Porto Real estava sob cerco iminente por Stannis Baratheon e o anão Tyrion Lannister defendia a cidade com sagacidade, foi a chegada oportuna de Tywin, com seus estandartes e, crucialmente, a recém-formada aliança com a poderosa e rica Casa Tyrell, que selou a vitória. Esta manobra estratégica não só salvou a capital de um destino terrível, mas também uniu duas das casas mais influentes de Westeros, demonstrando a habilidade de Tywin em tecer teias de poder que se estendiam muito além do campo de batalha. No entanto, a coroa da maestria tática de Tywin, e talvez o ato mais infame de sua campanha, foi a traição arquitetada no Casamento Vermelho. Um evento que chocou Westeros até suas fundações, este massacre foi o ápice da estratégia Lannister para desmantelar seus inimigos. Através de uma aliança macabra com as casas Frey e Bolton, Tywin orquestrou a aniquilação brutal de grande parte da casa Stark durante uma celebração de casamento, um ato que violou as mais sagradas leis de hospitalidade. Este golpe devastador perpetrado sob o manto da confiança traída não apenas eliminou um dos maiores adversários dos Lannister de forma esmagadora, mas também serviu como um lembrete gélido da implacável determinação de Tywin e do custo de se opor à sua vontade, a astúcia, a brutalidade e a capacidade de forjar alianças em momentos críticos, mesmo que por meios desonrosos, foram as marcas registradas de sua supremacia na guerra, com a maestria tática de Tywin Lannister selando a supremacia de sua casa na Guerra dos Cinco Reis. O palco estava montado para uma nova era, mas também para uma transição complexa. A morte do indomável patriarca, somada à subsequente e dolorosa perda de seus filhos, abriu um vácuo de poder que Cersei Lannister estava mais do que disposta a preencher. Desde sempre, ela havia sido uma força motriz de ambição voraz, uma mente afiada para a intriga e a manipulação, embora frequentemente obscurecida por uma arrogância cega e uma paranoia crescente. Seu mundo girava em torno da proteção de sua prole e da perpetuação do poder Lannister, um objetivo que a impulsionava a ações de extrema crueldade, pouco se importando com os custos ou as consequências para aqueles ao seu redor. Sua ascensão ao trono de ferro, tornando-a a primeira rainha a governar Westeros por direito próprio, não foi um mero triunfo, mas o catalisador para um reinado tingido de sangue e desconfiança. Cada movimento de Cersei era guiado por sua inabalável determinação de esmagar quaisquer ameaças percebidas ao seu domínio. Aliados foram alienados por sua desconfiança inata, inimigos brutalmente eliminados para consolidar seu poder, e a própria capital sentiu o peso de sua mão tirânica. A paranoia, que antes era uma sombra, transforma-se em uma névoa densa que obscurecia seu julgamento, levando-o a decisões cada vez mais drásticas e isoladoras, afastando os poucos conselheiros leais que ainda possuía. A promessa de um poder ilimitado corrompeu a própria estrutura de seu governo, transformando-o em um regime de medo e retaliação incessante. A tirania crescente de Cersei pavimentou o caminho para o inevitável confronto com Daenerys Targaryen, a rainha exilada que retornara com dragões e exércitos para reivindicar o trono de ferro. Este embate não era apenas uma disputa por um assento de poder, mas o choque de duas vontades implacáveis, cada uma convencida de seu direito divino. O reino mergulhou novamente em conflito, com Porto Real se tornando o epicentro de uma guerra final, um capítulo sangrento que selaria o destino de Westeros. O orgulho cego de Cersei, sua recusa em ceder, sua convicção inabalável de que o poder Lannister era eterno, a levaram por um caminho sem volta. O legado que Tywin havia tão meticulosamente reconstruído, edificado sobre ouro e sangue, encontrou seu fim trágico e inevitável sob o reinado de sua filha. A queda de Cersei não foi apenas a queda de uma rainha, mas o desmoronamento final de uma era de poder e glória para a casa Lannister, um testemunho sombrio da cegueira do orgulho e da insaciabilidade do poder. A casa Lannister, um nome que ecoou por todo Westeros com a força de um rugido de leão e o brilho do ouro
mais puro, viu seu grandioso enredo culminar. Du Hussey do Castellet forjaram um império de influência e poder, moldando as intrigas da corte e os campos de batalha com a astúcia e a crueldade que se tornaram sua assinatura. Ao longo das eras eles se ergueram como credores de reis e senhores, e seu brado, um Lannister sempre paga suas dívidas, transforma o Sey numa profecia de retribuição e de destino. A ascensão de Cersei Lannister ao trono de ferro, a primeira rainha a governar por direito próprio, marcou o ápice de sua ambição, mas também o prenúncio de seu fim. Seu reinado, consumido pela paranoia crescente e pela eliminação brutal de seus inimigos, degenerou em uma tirania que alienou aliados e precipitou o confronto final pelo controle de Westeros. No fim, o legado dos Lannister, construído meticulosamente sobre pilares de ouro e banhado em rios de sangue, encontrou seu epílogo trágico e inevitável. Mas mesmo com o ocaso de seu domínio direto, a marca que deixaram em Westeros é indelével, um testemunho eloquente de sua inegável influência. Não foram apenas as riquezas de suas minas, as táticas implacáveis de Tywin, ou a beleza e destreza de Jaime que os definiram. Foi a própria essência de sua determinação em reivindicar o que consideravam seu por direito, em cada intriga, cada batalha, cada dívida paga ou cobrada. Eles personificaram a ambição desenfreada e a complexidade das relações humanas, onde o amor tóxico se entrelaçava com o ódio velado, e a lealdade era frequentemente uma moeda de troca. A história dos Lannister serve como um espelho sombrio para a alma de Westeros, refletindo a eterna dança entre poder e corrupção. Eles provaram que o ouro pode comprar exércitos e influências, mas não pode blindar um coração contra a amargura, nem uma dinastia contra as consequências de seus próprios atos. Sua jornada, marcada por triunfos brilhantes e quedas devastadoras, nos ensina uma verdade amarga, a sede insaciável por poder, quando não temperada pela sabedoria ou pela compaixão, é uma dívida que cedo ou tarde é paga com a própria ruína, pois, como os próprios Lannister tão bem demonstraram, a cada dívida cobrada, uma nova dívida é inevitavelmente contraída, e a maior de todas as dívidas é aquela que se paga ao destino.